Parece mais uma fornalha hoje. Deus é bom? Obrigado a vocês, músicos aí. Hoje é uma noite muito poderosa, irmão. Quantos estavam aqui domingo passado? Quem estava domingo? Domingo passado foi algo muito poderoso. Uma palavra poderosa. Amém? Mas Deus é tão bom. Fala assim para o seu irmão, Deus é tão bom. Não, me ajuda aí, fala bem alto. Fala assim, Deus é tão bom que Ele vai te sarar completamente hoje. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? E domingo nós falamos sobre vencendo os traumas, né? E Deus trouxe uma grande vitória para nós. E hoje vai ser tremendo. Vai ser meio que uma continuação. Vou dar uma dica para vocês que estão fazendo assim, amém? Beleza? Vocês que estão fazendo assim, enquanto você está fazendo assim, você está se abanando e vem um ventinho gostoso, beleza? Só que quando você parar de abanar, você fez um exercício, amém, pessoa? Né? Aí fez um exercício e vai suar mais. Então fala para o teu irmão, não tem jeito, o negócio é aguentar. Amém? Segura a onda aí, porque depois, né, ó, vai começar a ventar aqui dentro uma brisa suave. Eu já falei para Deus mandar. Amém? E talvez até chova na hora de você ir embora. Aí já começou a reclamar. Já. Tá vendo como não dá para agradar todo mundo? Para refrescar, irmão, tem chover, não tem jeito. Amém? Vamos ver o que a gente pode fazer, amém? Quantos desse uma chuvinha na hora de você ir embora? Levanta a mão, e gostariam. Então, Senhor, levanta a mão. Sobre esses estão a mão levantada. Põe uma nuvem chovendo sobre eles até em casa, amém? Deus é bom? Amados, essa noite eu vou falar sobre um tema, o poder do perdão. Fala para o teu irmãozinho assim, domingo passado Deus quebrou os traumas. Foi muito interessante. E vou usar alguns textos que nós falamos domingo, mas Deus falou para falar sobre o perdão agora. Há um poder no perdão. E o que é o perdão? O perdão é aquilo que vai acabar com a sua ferida. Quem já teve alguma ferida aqui no corpo? Levanta a mão, ferida. Quem já se machucou e ele virou uma ferida? Quando a gente era pequeno, irmão, a gente jogava bola, a gente era criança, e às vezes machucava o pé, né? Cortava no caco de vidro. E nós não somos dessa época que vocês são, né? A gente usava era quixute. Tinha Nike. E não tinha, e era tudo campo de terra, irmão. Mato, a gente mesmo fazia o campo. Hoje não, né? Hoje nem campo tem. Mas deixa eu te falar uma coisa. A gente machucava o pé e queria jogar bola, continuar jogando bola. Então a gente amarrava uma faixa, né? Sem remédio, sem nada. Aquilo virava aquela coisa, você conhece? Enchia de pus. Pus? Preciso descrever o que é pus? Tranquilo? E aquilo virava uma ferida. E às vezes, amados, o que acontecia? Não sara, fica só a casca da ferida. E a gente pensava assim, já sarou, já dá para jogar de novo. Primeiro chute e dava, o que acontecia? A ferida abria. Aí a mãe da gente vinha com um negócio chamado metiolate. Aquilo doía, irmão, aquilo ardia. Ou então, mercúrio. Amém? Ou então ela tinha que, antes de pôr esse troço aí na ferida, tinha que abrir a ferida e tirar a casca. Quem já passou por isso? Eu estou falando. Tem gente que está assim, ó. Deixa eu te explicar o que Deus fez domingo. Ele tirou a casca da ferida. Só que hoje ele vai curar. E nós falamos domingo sobre Mefibosete, quem lembra? Ele saiu da cidade da lamentação, da amargura, e foi levado por Deus numa restituição tremenda. Amém? Quem lembra? Foi adotado pelo rei, recebeu herança, ficou rico. Mas uma coisa não mudou na vida dele. Ele continuou aleijado dos pés. Ou seja, ele continuou com uma marca. O que é o perdão, amado? O perdão é aquilo que vai curar você definitivamente. Mas tem coisas que você vai lembrar.
Você está aqui? Tem coisas dos traumas e vão ficar na tua lembrança, mas não vão causar mais a dor de mexer numa ferida. Ou seja, vai ser uma cicatriz. Fala assim para o seu irmão, Deus vai fazer vai cicatrizar tudo. Quem tem alguma cicatriz aí? De algum acidente, alguma coisa? Quem tem no corpo? Eu tenho uma, nos meus 2 pés. Amém? Eu falei de manhã, num dos meus aniversários, não são muitos. Né? Só deixa para lá. Eu fui fazer, a minha mãe estava fazendo bolo e acabou o gás. Ela falou, vai na vizinha lá, que o filho dela vai trazer o botijão de gás e nós vamos usar o gás dela lá, leva essas coisas. Eu fui levar uma caixa de coisas para fazer o bolo que ela estava preparando. E quando eu passei, o cachorro mordeu um dos meus pés. Aí eu soltei, dei outro passo, ele mordeu o outro. O cachorrinho abençoado, né? Só podia ser cão mesmo. Não contente de morder um, mordeu os 2. E aí eu cheguei na minha casa, os meus 2 pés furados. E hoje eu tenho uma marca no meu pé. Sempre que eu vou pôr a meia, eu lembro daquele dia. Porque tem um furo lá, uma marquinha, uma cicatriz. Só que a cicatriz faz você lembrar de tudo. Né? Da festa, quando você atravessou a rua para levar a caixa de papelão, era tudo rua de terra. Eu me lembro tudo. Você se lembra quando você olha para a tua cicatriz? O que eu estou tentando te falar? Nessa noite, o Espírito Santo precisa entrar no teu coração com uma unção especial. A unção do perdão. Olha para quem está do teu lado e fala assim, puxa, você foi me trazer justo hoje. Porque tem gente que já está assim, pastor, nem adianta falar. E, tem gente, irmão, que não perdoa. Tem gente que fala assim, eu vou levar isso, mas me fez para o túmulo. E morre mesmo. E não perdoa. Eu queria falar do poder que existe no perdão. Quando já perdoaram alguém? Amém? Amém ou não? Né? Os São Paulinos vivem perdoando os corintianos. Não tem jeito. É uma coisa que sempre vai acontecer. Amém? E a gente perdoa, a gente libera perdão sobre eles. O poder do perdão. Queria compartilhar com você isso. No domingo passado nós falamos algumas coisas tremendas sobre modelo mental. Aquilo que vai formando no nosso intelecto, na nossa alma, modelos de coisas, de pessoas. E que isso vem através da nossa vida, do nosso relacionamento diário. Muitas palavras nós vimos que são lançadas sobre nós, e isso vem na nossa mente e forma um modelo, ou de pessoa, ou do trabalho, da profissão, da religião, enfim, várias coisas. E nós vimos que há um poder tremendo na terra. Amém? Ou seja, a terra é o nosso coração. Eu queria ler alguns textos aqui para a gente entrar na mensagem hoje. Você está aqui ainda? Amém? E não vou demorar muito, vai ser rápido. 8 horas eu acabo. Está tranquilo. Hebreus capítulo 12. Vamos começar com Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quantos já ficaram perturbados aqui na vida? Levanta a mão. Perturbação, amado. Quando a gente fala, né, estou perturbado, a gente já pensa logo em demônio, né? Falei, tem um demônio me perturbando. Mas a palavra está falando que a raiz de amargura vai começar a me perturbar. Então, por exemplo, às vezes você... Quantos são casados aqui? Quantos dormiram bem uma noite antes de casar? Você dormiu bem? Você não ficou perturbado? Né? Aquela coisa assim, e amanhã, está chegando, amanhã. Está tudo certo, o vestido está pronto. A coxinha, o croquete, a carne maluca. Né? Quem ficou responsável pela carne maluca? Meu Deus, está calor. Se a maionese azedar. Pensa, amado. Foi um dia assim ou não foi? Sim ou não? Foi um dia complicado. Falei, meu Deus. Amém? E na lua de mel, irmão?
Não vou falar da lua de mel. Vocês fizeram uma cara de reprovação. Amado, aquela coisa, tudo pra gente, muitas coisas da nossa vida, você vai olhar uma faculdade, te perturba, será que isso vai dar dinheiro, será que não vai dar dinheiro, será que vai ser, te perturba um dia antes da prova, te perturba, tudo é perturbação. A Bíblia está falando assim, ó, que a raiz de amargura brotando vos perturbe. Ou seja, você perde o sono, perde a paz, não consegue fluir. Fala para o teu irmãozinho assim, ei irmão, ele nem começou a pregar, mas Deus já está falando a tua vida. Fala para ele assim, você está perturbado? Quem está aqui vivo? Amém? Então, está falando de situação e vai perturbar. E aí está falando assim, e contamine os outros. Então, o que Deus mostrou para nós domingo passado foi o quê? Que algumas coisas, amado, que nós vivemos, gera uma raiz de amargura tão grande que perturba a gente e a gente perturba os outros. E isso vai crescendo. E pessoas ficam impedidas de conhecer a Deus, impedidas de conhecer a Jesus, por causa da perturbação que nós estamos vivendo, por causa de uma mágoa. E às vezes, amado, a gente fica magoado com coisa que não tem nada a ver. Quem está aqui? Coisas assim, você fala, meu Deus, eu não acredito. E por isso, o camarada está de mal de mim já faz 5 anos. Você está aqui, não? Olha para o seu irmão e fala assim, ó, não adianta não, hein? Deus trouxe você aqui, agora não tem jeito de ir embora. Marcos capítulo 4. Outro texto eu iria falar para vocês, como base para a mensagem. Versículo 26. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque chegou a colheita. Quem está aqui? O que esse texto está falando? Quem está falando primeiro? Quem está falando aí é Jesus, amado. Jesus é a maior autoridade bíblica, ele é Deus. E ele está falando, vocês querem saber como funciona o reino de Deus, o reino espiritual? E ele diz assim, o reino de Deus é assim. Ele não disse assim, ó, pode ser assim, talvez seja assim. Ele disse, não, afirmativo, é assim. Como se um homem lançasse semente à terra. Ele está falando de palavras. E ele está falando o seguinte, em outras palavras, que o reino de Deus é segundo o que você fala. Ele está dizendo assim, no reino de Deus, o que você fala, acontece. Jesus está falando aqui o seguinte, gente, no reino de Deus funciona assim, o que você fala, acontece. Eu vou falar de novo, porque ninguém entendeu. Quem está falando não é Paulo, nem Pedro, nem Tiago, não. Quem está falando é Jesus. E Jesus falou, Cristina, no reino de Deus, filha, funciona assim. É como você fala. Só que nós podemos falar coisas boas e coisas ruins. Então, não vai acontecer só as coisas boas e não vai acontecer as ruins. Não, ele profetizou uma coisa ruim, não vai acontecer. Não, vai acontecer também. Porque a palavra é a semente. O problema não está na semente. Fala assim para o seu irmão, a grande sacada do evangelho. Não, chacoalha teu irmão e fala, a grande sacada do evangelho está na terra que recebe a semente. Então, se eu recebo uma palavra, uma semente, que eu sei que é negativa e ela entra no meu coração, amado, eu tenho que tirar rápido ela daí. Você está aqui, não? Por quê? Porque a terra por si só produz. Agora, quando você recebe uma palavra de Deus poderosa, como vocês têm recebido aqui, amado, essa palavra vem e entra no seu coração, ela vai produzir através do seu próprio coração.
Não é o profeta, ou a palavra, ou Deus que vai ficar regando lá. Não, Jesus falou, no reino de Deus é assim. Vem a palavra e a terra recebe. A terra por si só produz. Ou seja, o que você receber no seu coração, é isso aí que vai acontecer. Então vamos ser lógico e rápido, porque está quente, amém? Mas vamos pensar o seguinte, você recebe uma palavra de maldição, ou numa confusão, você ficou muito magoado, uma palavra veio, o que você tem que fazer? Ir para o altar e falar, Deus, eu estou arrancando essa palavra e pôr no teu altar aí, eu não aceito essa palavra na minha vida, e acabou, tchau, um abraço. A terra não vai fazer a semente produzir nada. Agora, receber uma palavra poderosa da parte de Deus para a tua vida, você leu a Bíblia, recebeu uma palavra na igreja, é uma palavra boa do teu amigo, aquela palavra que é tremenda da parte de Deus, amado, pega aquela palavra e fala, Senhor, essa daqui é boa. Quantos estão aqui? Irmão, uma vez eu fui orar para uma pessoa, uma senhora, já estava quase uns 80 anos. 80, quase 80. Minha sogra faz 80 agora, próximos meses aí, né? Junho, festa junina, aleluia. Fogueira, sogra, aleluia. Festa, amém? Vamos levar a velhinha para pular a fogueira, oh, glória a Deus. E aquela fogueira e aumenta o fogo, onde ela pular a gente... quase 80 anos. Fui falar com ela, algumas pessoas tinham ido orar por ela, ela estava muito doente. E ela estava andando assim, ó, encurvada, com uma dor no corpo, ninguém sabia o que ela tinha. Se era estômago. Pastor Josué, não sei se é o estômago. Tem uma ursa no estômago. E ela estava andando assim, ó. E aí a gente foi conversar, ela sentou para me dar um café. E eu falei, Deus, o que eu faço? Porque é uma conhecida minha, eu gosto dela. Não pode estar assim. E o Senhor falou assim, ó, pergunta para ela se tem na vida dela alguma coisa que ela ainda não perdoou. Qualquer situação que ela não perdoou. E eu falei, irmã, você consegue se lembrar de alguma coisa na tua vida que aconteceu e te magoou muito e a senhora não conseguiu perdoar? Ela falou, eu lembrei de uma coisa, você falando desse assunto. A gente estava falando de cura. E ela falou, eu me lembro quando eu casei. 80 anos, ela não casou com 70, amém? Casou novinha. Ela falou, eu me lembro quando eu casei, eu fui morar com a minha sogra. E a minha sogra morava na frente, eu morava no fundo, e precisava passar ali para pegar, tinha uma horta no quintal. Quem já fez horta no quintal alguma vez na vida? Né? Hortinha. E a mulher falou, eu passei ali, fui lá pegar umas coisas lá, umas cebolinhas. Sabe a cebolinha, irmão? Aquele negócio compridinho assim, né? Para fazer a comida para o meu marido. E quando eu passei pela minha sogra, ela falou uma coisa para mim, está roubando cebolinha, hein? E aquilo entrou em mim, pastor, de uma forma tão forte que eu peguei aquela cebolinha, eu amassei, joguei no lixo, não fiz. E você sabe que eu nunca perdoei minha sogra por causa disso? Ela morreu. E agora você falando, eu lembro, isso daí ficou muito marcado na minha vida. Só que quando ela estava falando isso, ela já estava em pé andando normal. Amado, doenças psicossomáticas. A ciência está descobrindo o seguinte, a maioria das doenças são de linhagem emocional. A raiz é emoção. Ou seja, traumas e não são perdoados. Deus revelou para você os traumas. A questão hoje é o seguinte, nós vamos liberar perdão sobre eles. Amado, só daquela pessoa falar do negócio, ela já estava em pé. E eu falei, Deus, e agora? Eu faço, unge ela já foi curada. Liberou perdão e foi curada. Agora, quantas pessoas, amado, nós temos e não conseguem tratar com a questão de perdoar? E aí, quando você não perdoa, eu já vou te explicar o que vai acontecer. Mas nós precisamos compreender isso, amado. E eu vou pedir para o Espírito Santo te levar, enquanto eu estou pregando, a várias coisas que aconteceram na sua vida que você ainda não perdoou. Não acertou com a esposa, não acertou com o marido, não acertou com os filhos.
não acertou com o patrão, não acertou com ninguém. Olha para o teu irmão e fala assim: hoje é o dia. A terra por si só produz. Marcos capítulo 4, versículo 30. Olha que tremendo esse texto de Jesus. Jesus aí, ele está comparando o reino dos céus, então ele está dando parábolas. Anota aí, Marcos capítulo 4, versículo 30. E Jesus dizia: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Só para você entender o que é um grão de mostarda, quem já viu semente de grão de mostarda aqui? Levanta a mão. Tá. Quem já viu grão de arroz? Levanta a mão. Irmão, me ajuda aí. Grão de arroz. Levanta a mão. Quem já viu? Todo mundo. Quem já viu? Levanta bem alto. Levanta as duas mãos e fala: eu. Ah, bom. Tem uns, não levanta a mão para coisa nenhuma. Né? Olha, é tremendo. Pra você ter uma ideia, uma semente de grão de mostarda é do tamanho de um grão de arroz. Você está aqui, não? Jesus falou assim: como nós vamos comparar o reino de Deus? Se ele está falando que o reino de Deus é assim. Então ele falou: olha, a menor semente. E se ele está falando que a semente é a palavra, significa que a menor palavra, não importa, amado, aquela coisinha simples, mas que machucou você e entrou no teu coração, isso pode crescer de tal maneira a se tornar uma das maiores árvores que existe e aninhar-se vários pássaros de todo lugar e muita gente ficar debaixo da sombra dessa árvore. Ou seja, uma pessoa amargurada, ela consegue, amado, essa sementinha pequenininha, do tamanho de um grão de arroz, consegue brotar uma amargura tão grande que vai envolver outras pessoas numa mesma amargura. Você está aqui, não? Olha para o seu irmão e fala assim: fica tenso não, fica tranquilo. Eu estou tirando essas bases de texto para a gente entender que domingo passado Deus abriu a ferida, mas hoje Ele cura. Ele é o bálsamo de Gileade, amém? Ele vai mexer na ferida e Ele mesmo vai curar. Quantos estão se encaixando aí na mensagem? Quantos estão se encaixando? E tem coisa, amado, que acontece na nossa vida que a gente não perdoa. Então vamos começar a palavra. Eu vou falar alguns pontos, uns 35. Glória a Deus. Eu perdoo vocês. Né? Mas eu vou falar alguns pontos rapidinho. Amém? Bem rápido. Primeiro, fala assim, ó, modelo de perdão de Jesus. Quantos querem ser como Jesus? Levanta a mão. Não, deixa eu só ver quem quer ser como Jesus aqui no século 21. Deixa eu ver, levanta a mão. Balança a mãozinha e fala assim: Senhor, tira uma foto, eu quero. Amém? Quando você chegar lá no céu, vai ter uma foto sua. E Jesus vai falar assim: ó, eu não fazia isso aí no trânsito não, hein? Mesmo porque ele só andava de jumentinho zero, amém? Mateus capítulo 6. Vamos entender o modelo de Jesus. E quando Jesus ensina sobre oração, é algo poderoso. Mateus capítulo 6. Amém? Quantos estão aqui? Nós já vimos esse texto. Tem alguns pontos importantes aqui nessa oração de Jesus. Independente do que você crê, da tua fé, da tua religião, não importa. É uma oração universal. Todo mundo faz, irmão. Até o bandido, na hora de matar, ele já fala para o cara, ele vai matar. Faz a oração do Pai Nosso aí. E no final avisa que você está chegando. Você está aqui, não? Então vamos lá. Portanto, vós orareis assim. No 3, todo mundo junto, hein? 1, 2, 3. Não, assim não, irmão. Está aí, não? Cadê o Mateus aí? Ajuda o cara lá, irmão. Mateus capítulo 6, versículo 9. Está aí na tela? Ô meu pai, a gente se perdoa. Hoje é noite de perdão. Pode fazer o que quiser, está perdoado. Amém? No 3, hein? Ó. Portanto, vós orareis assim. 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Você pensou, a oração terminou aí, né? Mas tem mais 2 versículos, a oração não terminou aí. Só que essa parte da oração não me interessa, né, irmão? Então tem alguns pontos importantes na oração de Jesus que eu queria fazer com que você pensasse comigo, para juntos nessa noite a gente ficar livre, irmão. Pastor, porque eu não sei se você tem percebido, está falando para o Mateus hoje de manhã, Deus está falando com a gente algumas mensagens e elas vão se encaixando para um propósito. Porque se esse ano marca o início do maior tempo de unção apostólica e da maior unção de prosperidade sobre a terra, sobre os fiéis, Deus precisa acertar a nossa vida. Porque se nós não acertarmos e alinharmos a nossa vida, irmãos, nós vamos perder o melhor tempo de Deus para nós. Olha para o teu irmão e fala assim, chega de perder tempo. Fala assim, Deus tem o melhor para você. Versículo 14 diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então significa o seguinte, pergunta simples, amém? Se você não for perdoado, você entra no céu? Sim ou não? Não. Se você não for perdoado, amado, não tem como você ser salvo. Então é verdade, e tem gente na igreja achando que está salvo, mas um coração cheio de mágoas sem perdoar ninguém. Como você vai chegar no céu? Por isso Jesus está falando, olha, a oração é essa, e tem alguns pontos. Primeiro ponto na oração de Jesus é, reconhece a santidade de Deus. Jesus fala, Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele reconhece a santidade. Segundo ponto importante, eu anotei aqui, ele reivindica o reino de Deus na terra. E ele diz, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Ou seja, ele está reivindicando. Você pode reivindicar o reino de Deus para a tua vida. Você sabia disso? Terceiro, pão, provisão diária. Ele está falando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está falando o seguinte, Jesus está falando o seguinte, olha, Deus vai prover para você todo dia. Não, você não entendeu. Fala bem alto para o teu irmão, não se preocupe o dia de amanhã. Diga, Deus vai prover para você todos os dias. Amado, Jesus está falando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não falou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, amanhã, depois. Porque quem sabe amanhã Deus não quer dar pão. Vai dar um presuntinho, né, um requeijãozinho, um churrasquinho. Mas onde está falando de pão, parece que é pouco, né, irmão? Mas pão para o judeu era o alimento principal. Para o judeu, pão é igual arroz e feijão para nós. Você está aqui, não? Se você é brasileiro, amado, você ama comer arroz e feijão. Mexidinho. Já comeu mexidinho? Bota a panela, frita, põe o arroz, põe o feijão, pega a cebola, corta junto, põe um ovo junto, mexe tudo. Ô, glória! Amém? Para o judeu é pão. Então Jesus falou, ei, eu vou prover você, todo dia. Olha para o seu irmão e fala assim, não fica perturbado com as coisas que vão acontecer no teu futuro. Quarto ponto, que Deus nos perdoe como perdoamos. Você está aqui, irmão? Jesus está falando, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você está orando dizendo assim, me perdoa como eu perdoo. Só se você não perdoa, como que faz? Eu faço algo para a pastora Cláudia, aí ela fica muito mal, e aí quando ela vai orar, ela não me perdoa,
Eu peço perdão, mas ela não perdoa. E aí ela vai orar e fala: Senhor, me perdoa. Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas dívidas. E aí o Senhor, não dá para me te perdoar. Você não perdoou, Josué. Porque a oração do Pai Nosso, amado, está ligado com uma chave tremenda. Seu perdão depende de como você perdoa. Olha para o seu irmão e fala assim: o Espírito Santo vai falar muito com você ainda hoje. O quinto ponto nessa questão aqui, primeira: nos livra da tentação e do maligno. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está falando aí, o mal aí, amado, é maligno. Não é mal de gente ruim. Ele está falando do maligno. Porque ninguém aqui consegue resistir um demônio. Porque é espiritual. Então Deus estava falando, Jesus estava falando: livra da tentação e do maligno. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do maligno. Ou seja, muitas vezes as pessoas caem em tentação. Cai ou não cai? Tem umas tentação, irmão, que eu vou te falar uma coisa. É terrível de suportar. Se você não estiver firme com Jesus, o problema não é nem se você cair em tentação. Porque diz, né? Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Ou seja, se você cair, você tem um escape para se arrepender e voltar antes de cair na mão do diabo. Você está aqui, não? Quando eu falo em tentação, a gente já pensa, os homens pensam em mulher e as mulheres pensam em homem. Não, tentação. Ah, meu Deus. Está amarrado. Não muito, mas amarrado. Amarra pelo menos um pé aí, né? Amarra um pé dessa mulher, pelo amor de Deus. Você está aqui, irmão? Porque nós estamos vivos, querido. 24 horas, você está vivo. Então vão vir tentações, mas Deus quer livrar você do maligno. E você não vai cair em tentação se você estiver firme com Jesus. Porque a Bíblia diz que junto com a tentação vem também a saída. Quando Deus vê, você não está aguentando mais, Ele abre uma porta no fundo. Dá tchau, vai embora. Você está aqui? Fala assim para o seu irmão, sexto ponto. Fala assim: o nosso perdão é condicional. Se eu perdoar, eu sou perdoado. Quantos estão aqui ainda? Hoje não é uma mensagem daquelas eu pulo, dou cambalhota. Mas é um ensino que está dando uma continuidade no que nós falamos domingo. Então, os traumas, amados, eles vão ser resolvidos se houver perdão. As feridas vão ser cicatrizadas e curadas definitivamente se tiver perdão. Agora, nós vivemos num mundo, amado, onde a ofensa, ela é 24 horas. Então, se você não entender o que o Espírito Santo está falando nessa noite, você não vai conseguir sair daqui desse lugar transformado. E aí é tolice. Quem está aqui? É tolice vir passar um calorzão danado nesse lugar e sair do mesmo jeito. Você podia estar em casa, vendo Corinthians. Isso que é uma tentação, né? Você está aqui, não? Segundo ponto. Fala assim para o seu irmão. O primeiro é o modelo de oração de Jesus. Fala assim, o segundo ponto para você ser curado. Fala assim, ó. A falta de perdão e os demônios torturadores. Eu vou tentar te mostrar biblicamente o que acontece com uma pessoa que não perdoa. Amém? Porque muitos de nós aqui já ouvimos essa mensagem, faz 10 anos que a gente fala isso. Mas muitos de nós, amados, já estamos fazendo um monte de coisa, a gente já foi liberto. Agora pensa nos que estão chegando e nunca ouviram. Perdão, amado, não é uma coisa fácil. Mateus capítulo 18, versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar,
o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Você está aqui? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor os entregou aos atormentadores, até que se pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Você está aqui? Deixa eu te explicar mais ou menos o que está acontecendo. Alguns vão se lembrar, outros vão receber pela primeira vez. Olha que tremendo. Isso daí são os demônios torturadores. Jesus está contando uma história e ele está falando assim: olha, o reino de Deus é como se um rei fosse acertar conta com seus servos. E chamando um servo e devia 500 mil e não tinha como pagar, falou assim: então vamos vender tua mulher, teus filhos, tua casa, tudo, e você tem, até pagar. E aí esse homem sente um peso muito grande, se arrepende, cai no chão, pede perdão: pelo amor de Deus, me perdoa, olha, eu vou pagar, tem misericórdia de mim, me dá mais um tempo, olha, esse é assim. O cara olhou aquela situação e falou assim: meu, eu vou perdoar esse cara. Ó, tá bom, tranquilo, vive a tua família aí, tá perdoado, fica na paz. O cara: obrigado, ô rei. Virou as costas. Quantos de vocês deviam muito para Jesus? Quem é Jesus aqui na palavra? É o rei, amado. Aí você chegou com a maior cara de pau. A gente veio para Jesus cheio de problemas, cheio de luta. Uns mataram muito. Outros roubavam, usavam drogas, se prostituíam. Irmão, a gente fazia de tudo. Aí a gente veio para a igreja. Eu tinha um amigo, amado, ele roubava com o revólver dentro da Bíblia. Ele chegou para mim uma vez e falou: oh, e aí, reverendo? Eles me chamam de reverendo desde que eu era criança. Reverendo é pastor de pastores. Olha o meu apelido na vila como era: reverendo. Aí, reverendo, me converti, pegou a Bíblia, mostrou para mim na quadra, a gente jogando bola. Eu falei: meu, que legal, Jesus te ama, tá? Ele falou: então, ó, vou abrir um texto para você. Abriu o zíper e abriu assim, o 38 lá dentro, no miolo da Bíblia. E um monte de chave que abria tudo, é porta. Tem um nome essa chave, como chama a chave? Né? É esse nome aí. Abre tudo. Falei: meu Deus do céu, morreu já esse cara. Família crente. Você está aqui? Então nós chegamos para Jesus, amado, com muitas dívidas. E nós falamos: me perdoa. E o Senhor te perdoou. O Senhor olhou e falou: filho, vai em paz, fica tranquilo. Não peque mais, o sangue te purificou. Aí, esse cara saiu livre da dívida e encontrou um cara que devia 100 reais, irmão. Você está aqui, não? Pegou o cara pelo pescoço e falou: me paga, me dá meus 100 reais, eu quero meus 100 reais, me dá. O cara: peraí, me dá. O cara se ajoelhou e falou: pelo amor de Deus, não me prende, eu tenho que trabalhar, eu tenho família, eu vou te pagar, tem compaixão de mim. Ele falou: não, mandou prender.
Só que os amigos viram e falaram, meu, que mal que esse cara fez. O cara perdoou ele de uma dívida muito alta, ele não consegue perdoar o irmão aí que deve tão pouquinho. E foram falar para o rei. O rei mandou chamar ele de volta. Falou, por que você fez isso? Então, por que você fez isso? Você vai ser lançado na prisão agora. E não sai de lá enquanto você não me pagar tudo. Você está aqui, irmão? Duas chaves tem aqui que eu queria te falar. Primeira, são as prisões. Prisão. Prisão, amado, muitas vezes não é a prisão, e a gente pensa lá da penitenciária. Mas tem muita gente presa nas suas emoções, na sua alma, de uma forma tão forte, presa na vida financeira, presa na vida sentimental, presa na realização pessoal, está preso. Por quê? Porque não consegue liberar perdão. Não conseguimos perdoar as pessoas envolvidas nos nossos traumas, nas nossas deficiências, nos nossos fracassos, ou naquilo que ocasionou coisas graves. Pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Foi grave, o que essa pessoa fez me prejudicou muito. Irmão, eu sei que algumas coisas são graves, mas eu estou pregando o que a palavra está falando. E ela está falando que não importa o que a pessoa fez, você precisa perdoar. Porque se você não liberar perdão, você vai direto para prisões. São prisões emocionais, prisões de diversas áreas da sua vida, prisões na saúde, prisões. E aí existe uma coisa chamada torturadores. São demônios torturadores. Quem já assistiu o filme assim, eles filmes e tem masmorra? Vou dar um exemplo aqui. Masmorra, lembra? Leva para masmorra. Aí pega o peãozinho, leva lá na masmorra. A masmorra é aquele negócio lá, o cara tá enrola, vem uma maquininha, o cara faz assim e vai esticando a perna e os braços. Já viu, não? Tá preso. E o cara lá, o carrasco. Mais uma. Porque carrasco, irmão, não tem dó. É a profissão dele, é ser carrasco. Não dá para falar, ai, tadinho, oh meu Deus, não, volta. Não, carrasco é carrasco. Você está aqui, não? Aí você está lá na prisão. O cara vai embora e você fica lá, vai com Deus. Oh meu pai, eu devia ter perdoado meu irmão, meu Deus. Ai, Corinthians. Você está aqui, não? O braço esticado na última. Só que é assim, amado. O torturador funciona da seguinte maneira. Você sabia que você como humano, o ser humano, tem uma resistência à dor. Então chega uma hora que dói, mas de repente você começa a se acostumar com aquela dor. E começa a conviver com ela. Peraí, legal. Beleza. Você está lá. E aí, beleza? Tudo bem? Passou. O começo dói, hein? Doeu pra caramba. No começo só Deus. Chegou outro lado do seu lado. E aí, beleza? Vai doer um pouquinho no começo. Tranquilo. Bora, dá para pagar essa dívida aí. Quando você está acostumado com a dor, quem entra? O carrasco. E vai lá na sua masmorra. Você está lá. Oh Deus, aí não, sai daí. E o carrasco vai lá na manivela. Desculpa aí, hein? E você. Ai, Corinthians! Ai, meu Deus! Deixa eu te falar uma coisa, pai. Essa coisa tá feia do meu lado. Oh, meu Deus, eu queria ir no banheiro, mas não dá, meu pai, a coisa, isso, eu chamo de estar apertado, meu Deus. Você está aqui, irmão? Você não percebeu isso acontece com você? Vou te mostrar como acontece com você. Chega um momento da tua vida,
Você rala pra caramba, você fala, agora vai, agora eu estou conseguindo, agora vai ser bênção, agora meu casamento acertou, minha finança, está tudo certo, de repente perde tudo. É uma nova dor. O que os demônios torturadores fazem com quem não perdoa? Ele vem e traz uma nova dor a cada momento da tua vida. E Jesus falou, se vocês não perdoarem os homens as suas ofensas, é assim que vai acontecer. Prisão e tortura. Prisão, tortura. Prisão, tortura. Nós não estamos falando de fatalidade, do natural, do normal. Nós estamos falando das pessoas que não conseguem perdoar. E essa noite Deus te trouxe aqui porque você precisa deitar no divã de Deus hoje e deixar Ele te curar. Ele já está te mostrando quem você tem que liberar perdão. Você está vivo? Que bom se todos nós ouvíssemos essa palavra hoje. Terceiro passo, falta só 2 e eu termino, tá bom? Nada 35 não, era uma brincadeira só. Fala assim, o poder do perdão e a prosperidade. Quantos querem prosperar nessa onda de prosperidade que está vindo aí para a terra? Não, quantos querem prosperar? Olha para o teu irmão e fala assim, você já está até com cara de quem está melhor. Fala, parece que você está ficando bem de grana. Amém, irmão? Olha para o seu irmão e fala, oh, você vai ficar bem de dinheiro, hein? Vai achar nota de 100 no chão, né? Andando assim, não vou pegar hoje não. Quem está vivo? Amados, olha que tremendo. Esse texto eu vou ler. Porque esse texto acaba com algumas coisas importantes. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, 23. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconcilia-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu irmão, com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagar até o último cêntimo. Você está aqui, não? Olha que tremendo. Tem gente que fala assim, né? Pastor José, é o seguinte, eu não fiz nada. Não foi eu que fiz. A pessoa, quer dizer então, amiga, quer dizer então, meu marido me traiu, me chutou, foi embora, e eu tenho que ir atrás dele e pedir perdão? Pô, quer dizer, então, lá as pessoas estão me perseguindo, falando um monte de mim, correndo atrás de mim, me sufocando e tal, e eu tenho que deixar minha oferta e ir lá pedir perdão? É o que está escrito. Não é o que eu estou pregando. É o que a Bíblia diz. Que quando eu vim trazer a minha oferta, e oferta não é só dinheiro, você trouxe uma oferta de louvor, de adoração, mas muitas vezes o nosso coração não é um coração perdoador. Então eu estou adorando a Deus e do lado tem um irmão que eu já não falo com ele já faz uns 3 meses. Porque a gente não se bica, teve um problema lá, a gente já não se fala, e eu estou aqui, né? Eu vou voltar para casa do Pai. Não quero esse irmão na casa do meu pai, ele que vá para o inferno, que eu vou ficar aqui na casa do meu pai. Você está aqui, não? É assim ou não é? É desse jeito, irmão. A gente torce para os caras e a gente tem que perdoar e acertar, não vir para a mesma igreja. Você olha para trás, chega teu pai, violentou, fez um monte de coisa, falou um monte de besteira, chega para aceitar Jesus, você está ali chorando. Todo mundo olha e fala, mas está chorando, o pai dela aceitou, está chorando de raiva. Tanta igreja no mundo, isso encardido, vem aceitar Jesus aqui. E agora, como que vai ser? E aí ele sai daqui e vai para o teu lado para te abraçar, você fala, não, o sangue de Jesus tem poder, sai daqui.
E aí ele chega assim... Chacoalha teu irmão e fala assim, essa noite, ou você sai daqui transformado, ou você sai daqui transformado. Porque enquanto você não sabia, amado, era bom, mas agora você sabe. Porque a maior desculpa... Você já reparou, amado, a gente sempre arruma um culpado? Não, peraí, não fui eu. Quem quebrou a lâmpada? Você faz uma reunião, quem queimou a lâmpada? Sempre vai ter alguém que vai falar, não foi eu. O cara que não fez já vai falar, não foi eu. Quem foi? O erro não é meu, pastor. A minha mulher é uma mucreia, mas você já sabia que era. Ah, mas o culpado... Amado, esse texto está dizendo, se você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, então para tudo, vai lá e acerta. Fala, irmão, me perdoa. Você estava passando e meu pé estava aí, você pisou em cima. Me perdoa porque meu pé ficou embaixo. Quem está entendendo o Espírito Santo? Esse texto, amado, não tem desculpa. Agora, se nós quisermos entrar numa vida tremenda, nós vamos ter que passar pelo perdão. Quem está aqui? Quarto, fala assim, quando não perdoamos, somos vencidos por Satanás. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Olha o que Paulo fala. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoro os seus ardis. Você está aqui, irmão? Paulo estava falando para a igreja em Corinto, vocês perdoaram alguma coisa aí, eu também perdoo. Por amor a vocês. Porque se nós não perdoarmos, nós vamos ser vencidos por Satanás. Agora a Bíblia diz que nós somos mais vencedores em Cristo. E se nós somos mais vencedores em Cristo, por que é que nós estamos sempre derrotados? Você é derrotado na vida familiar, derrotado na vida da saúde, derrotado na área financeira, derrotado. Você só se sente vencedor quando você está na igreja. Mas no seu trabalho você é derrotado, na sua escola você é derrotado, nos outros sonhos da tua vida você é derrotado. Mas por quê? E Paulo está falando, porque se nós não perdoarmos, nós vamos ser vencidos pelo diabo. E aí Paulo fala assim, eu não ignoro os ardis do diabo. O que é ardis? As armadilhas. E aqui eu quero dar uma revelação para a gente terminar, irmão, presta atenção. Sabe o que é a amargura? A amargura é uma armadilha do diabo. Alguém que te lança uma palavra, alguém que te faz sofrer em alguma área da sua vida e você não consegue mais perdoar, aquilo começa a girar uma raiz de amargura e é essa falta de perdão que está trazendo derrota para a tua vida. Porque você entrou na armadilha. Vem um irmão, fala mal do pastor Renato para o pastor Sidney. O pastor Renato tal. Aí o Sidney entra na armadilha. Nem sabe o que aconteceu, entra uma mágoa no coração dele e puxa, mas o Renato é bem que eu sabia, ele era assim mesmo. Pronto, irmão. Você está aqui? Pessoas que estão falando coisas, sendo usadas por demônios, para liberar sobre a tua vida uma armadilha. Aí você fica com raiva, com mágoa, com um monte de coisa. E Satanás começa a vencer você em todas as áreas da sua vida. E aí Paulo falou assim, eu não ignoro as armadilhas do diabo. O que Paulo estava falando? Peraí, quando vem uma situação complicada, quando vem uma coisa, eu já vou descobrir o seguinte, qual a intenção disso?
Olha, irmão, vou te falar um negócio. Ei, peraí, qual a intenção do diabo com isso que você vai me falar? Então eu não quero nem ouvir. Eu já sei que se você terminar o que você vai falar, eu sei o que eu vou receber. Então eu não quero nem ouvir, irmão, para. Porque é uma armadilha do diabo na área emocional. Quem está me ouvindo, diga amém. E o último ponto. Eu vou te dar alguns versículos só para você entender o que o Espírito Santo é fazer com você hoje, amém? Pode subir lá os músicos, Arthur. Quem está ouvindo o Espírito Santo? Deus está conseguindo pôr você na cena? De repente você se vê numa situação onde você era criança. Pastor, você está falando, a minha vida foi ontem isso aí, ó. Meu marido dormindo, eu levantei, fiquei olhando. O bicho roncando. Falou um montão para mim, me traiu, fez tanta coisa. Um ácidocinho dentro do ouvido já era. Ei, você está aqui, irmão? Mágoa, falta de perdão. A Bíblia diz que a falta de perdão gera um ódio. Vai te consumindo. Ei, você está aqui ainda? Quem está aqui? Olha esse texto. A força da palavra de Deus. Lucas 6:35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Você está aqui, querido? Jesus está falando assim, ó, não empresta esperando receber. Tem gente, amado, e faz as coisas com segundos interesses. Então ele fala, vou chamar o Max para almoçar na minha casa, porque se ele vir almoçar na minha casa, ele vai me convidar também para almoçar na casa dele. Eu quero conhecer a casa dele. Jesus está falando, ei, não faz assim. Ame teus inimigos. Você está aqui, querido? Não fica torcendo para a pessoa que fez mal para você se dar mal. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é misericórdia. E Deus vai fazer coisas na vida dessa pessoa também, vai abençoar. Quem está vivo? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Igualzinho, amado. Da mesma maneira que você medir as pessoas, julgar as pessoas, é isso que vai acontecer com você. Então às vezes a gente fala assim, não, vai pagar com a mesma moeda, vai se dar mal. Antes da pessoa se dar mal, você se dá mal também. Então entende que é uma armadilha? Quem está entendendo? Tem que perdoar hoje, querido. Jesus na cruz, Lucas 23:32. E também conduzido outros dois, e eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. Irmão, Jesus, a maior vitória de Jesus, não foi ser crucificado. A maior vitória de Jesus foi liberar perdão por aqueles que estavam fazendo aquilo com Ele. E sabe por que você está aqui hoje? Porque Ele fez isso.
Porque Jesus falou lá, ó, torturador, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Será que você não pode fazer isso hoje? Será que você não pode tomar uma posição em relação a todas as ofensas e falar, Pai, eu quero viver uma vida feliz. Os traumas, amado, te amarram, a falta de perdão te amarra. Os traumas já foi liberado domingo passado, mas hoje você precisa liberar o perdão para você poder fluir, ser lançado na tua vida e viver só a tua vida, parar de viver a vida dos outros. Ah, era para mim estar lá na frente, mas por causa de fulano eu não estou. Ah, era para mim estar assim, mas eu não estou por causa de Beltrano. Ah, mas é isso, porque, irmão, essa noite de você ficar livre. Essa noite lá na sua máquina de tortura, o Espírito Santo vai vir com uma tesoura e vai cortar a corda e você vai estar livre. Deus não vai mais deixar você ser torturado. Você vai ser alguém abençoado, livre para viver uma vida feliz. Mas você precisa tomar uma posição. A Bíblia diz o seguinte, irmão: o querer é do homem, o efetuar é de Deus. Então tem gente que fala assim, pastor, se você soubesse, eu não consigo perdoar. Mas a questão aqui não é se você consegue ou não. A questão aqui é o querer. Pai, eu quero perdoar, mas não consigo. Mas eu quero. Então Deus faz o resto. Essa noite, amado, fecha teus olhos. Fecha teus olhos por um momento. Eu vou fazer uma oração. Vou fazer uma oração. Eu vou pedir que o Espírito Santo venha. Não que ele não esteja, ele já está em você. Mas o Espírito Santo vai te levar a tomar uma posição para perdoar. Não importa se foi depois que você já era crente, antes, não importa quanto tempo faz. Mas você sabe que você tem que perdoar. E se você não perdoar, querido, Deus não pode te perdoar. E quando você perdoa, você deixa solto as pessoas. Você livra, você solta prisões de pessoas e as suas prisões. Então comece a orar agora. E quando eu pedir para o Espírito Santo falar com você, pode chorar, pode gritar. Se você quiser vir na frente aqui, nós vamos ungir você como fizemos de manhã. Mas hoje suas prisões têm que cair. Talvez a sua falta de perdão é em relação a Deus. Pastor, perdoar Deus? Irmão, às vezes a gente não entende algumas coisas e põe a culpa em Deus. Espírito Santo, nessa noite, eu quero te pedir, em nome de Jesus, vem nessa reunião e começa a tocar. Começa a tocar cada coração aqui. Começa a libertar pessoas aqui das suas prisões. Espírito Santo, tem pessoas aqui que não conseguiram nem casar porque estão tão amarguradas. Porque foram profundamente ofendidas com relação a casamentos. Deus, há tantas pessoas aqui tão feridas. Mas o Senhor mexeu na ferida no domingo passado e hoje o Senhor está pondo um basta. Coloca a necessidade de perdoar. Amado, conforme você vai sentindo o Espírito Santo através dessa canção, se você quiser vir à frente, se ajoelhar, eu vou ungir você com óleo. E Deus vai te dar uma nova história, um novo começo na sua vida. Não tenha vergonha de ninguém. Não importa quem você é. Não importa o que você veio fazer aqui. Talvez sua primeira vez, sua visita.
Não importa a tua religião, a palavra de Deus falou com você. Venha chorando, venha do jeito que Deus está falando. Deixa Deus te usar. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno. Toque, Espírito Santo. Do teu perdão. Não cante, amado. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Se tem alguém que você precisa liberar perdão, essa é a hora. Sai do seu lugar e vem. Talvez coisas que aconteceram aí anos e já passaram, mas que te machucou, te prejudicou financeiramente. Você precisa perdoar. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. Sai do seu lugar e vem. Há lugar aqui. Passou meu rei e meu Senhor. Não importa quem você é, fecha teus olhos, querido. Se você se render ao Espírito Santo hoje, se você se render ao Espírito Santo hoje, sua vida vai mudar. E isso não depende dos outros, depende só de você. Se o Espírito Santo está te mostrando que você tem que liberar perdão para alguém em algum momento da sua vida, sai do seu lugar e vem, amado. Você não precisa ser evangélico, não. Qualquer um que está aqui e ouviu a palavra, essa é uma noite de mudança na sua vida. Levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. Os demônios torturadores vão sair nesta noite da sua vida. Passou meu rei. As correntes da tortura vão ser cortadas e você vai ter uma vida maravilhosa. Sempre o adorarei. Amor. Eu não mereço. Eu não mereço tanto amor. Libera perdão, libera perdão, libera Eu perdão. não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Pode chorar, querido, pode chorar, pode chorar, pode gritar, deixa Deus se curar. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda tortura espiritual. Haja perdão. Libera teu filho para viver uma vida feliz. Minha voz aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar. Oh, libera perdão, querido, libera perdão. Pra dizer: libera perdão. Eu sou. Senhor, abençoa. O Senhor conhece o coração e o sofrimento dela. Eu não mereço
amor. Eu não sou digno Tira todo o peso do teu perdão. A dor que passou meu rei seu casamento. e meu Senhor, sempre o adorarei. Recebe a alegria do Senhor. Com amor. Oh, Shamandarabalabashi. Deus, em nome de Jesus. Filho do homem, me Quebra agora, libertou Senhor, as verdadeiramente, As cadeias. verdadeiramente. Quebra as cadeias, Pai, da torturação. Posso Livra. erguer Livra, Senhor. minhas mãos Livra aos sua céus, filha. levantar Livra a da minha tortura. voz e Livra das adorar, prisões levantar a emocionais. minha voz Livra. e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: Santo é o teu nome. livre Livra, eu Senhor. sou. Livra, Senhor. Livra, Senhor. Livra, Senhor. Livra, Filho Senhor. do Livra, livra, homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Pai, livra a sua filha de toda a tortura espiritual e Posso emocional. erguer Livra das prisões emocionais. Minhas mãos Em ao nome de céu, Jesus. levantar a minha voz e adorar, Oh Deus, livra seu levantar a filho minha das voz e torturas exaltar, espirituais. Livra levantar a das prisões minha voz só emocionais. pra Livra a tua dizer: filha. Livra a tua filha já livre perdão. eu sou. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não mereço Quebra, Senhor. tanto Em nome de Jesus. Em nome de amor, Jesus. eu não sou digno Quebra em nome de Jesus. teu Quebra as prisões perdão. emocionais. Quebra, A Senhor, em dor nome de que Jesus. passou meu rei e meu Senhor, Quebra, Senhor, em nome de Jesus. sempre o adorarei com amor. Filho do homem. Filho do homem, Oh! me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Vamos, levante a sua mão e adore ao Senhor. Filho do homem. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre. Vamos, fique em pé no seu lugar, levante suas mãos, declare: filho do homem. Filho do homem, Me
verdadeiramente, verdadeiramente posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Fecha teus olhos um minuto. Fecha teus olhos por um minuto só. Quero fazer um convite para você nessa noite. Você que nunca convidou Jesus para ser o Senhor da sua vida. Não é uma religião. Mas você nunca falou: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida e seja o Senhor da minha vida. Fecha seus olhos um momento. Fecha seus olhos um momento. Você que está aqui nunca fez essa oração e quer entregar a tua vida para Jesus e falar: Jesus, eu quero me render ao Senhor. Eu quero orar por você. Queria que você levantasse sua mão direita. Se você quer essa oração, entregando a sua vida para Jesus, levante bem alto. Não tenha vergonha. Você que quer Jesus, se você está do lado de alguém aí e levantou a mão, traz essa pessoa aqui na frente. Nós queremos orar por você. Eu não mereço. Vem, volta para a casa do Pai. Vem para a casa do Pai. Os pastores aqui. Amor. Recebe aí as pastoras. Eu não sou digno. Vem para a casa do Pai. Perdão. A dor que passou, meu rei. Vem para a casa do Pai. Meu Senhor. Aleluia. Sempre o adorarei com amor. Filho do homem, Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre Aleluia. eu sou. Vocês estão aqui na frente, chega mais pertinho aqui. Vamos fazer uma oração juntos. Aleluia. Vamos fazer uma oração juntos. Amém? Repete com a gente bem alto assim. Fecha os olhos assim bem forte. Porque quando você fecha os olhos bem forte, você só vê Jesus. E o amor dele é tremendo. Diga bem alto assim, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu renuncio todos os outros senhores da minha vida e eu te coloco como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Recebe a minha vida nessa noite. Eu estou vindo como eu estou, mas eu sei que o Senhor vai mudar minha vida. Toma minha vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por eles. Pastores, abrace alguém, ore por eles. As pastoras, abrace as moças, os pastores, os moços. Eu vou voltar para a casa do Pai. Deus, levante a sua mão. Abençoe os irmãos aqui. Pra casa do Pai, eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Aleluia. Meu Pai. Abençoamos as famílias dos seus filhos.
coloca a mão sobre Eu eles. vou voltar Abençoa a família deles. pra casa do Pai. Abençoa a vida Eu deles. quero Em nome de amor Jesus. da casa do meu Pai. Amém. Vocês vão acompanhar a pastora Cristina, uma equipe aí, e está aí para pegar o nome de vocês, amém? Vai com eles lá, pelo corredor do meio, vai todo mundo por ali. Vai, pastor Sidney, puxa a frente ali, ó. Vamos aplaudir a Jesus. Oh, vai junto. Se você trouxe alguém aqui na frente, acompanhe até lá no fundo. Aplauda mais forte a Jesus. Eu sinto falta, eu sinto falta, eu sinto falta. Eu sinto falta da Da sua tua voz, voz, Deus, me chamando pra entrar. É Deus está te chamando para entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu Pai, eu sei que não Eu mereço. sei que eu não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir, Senhor. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu Pai. Levanta a sua voz, declare: eu vou voltar. Levante a sua mão bem alto, declare: Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Ei, você está no braço do Pai. Levante a sua mão, fecha seus olhos. Você está no braço do seu Pai nessa noite. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo nos braços do meu Pai. Do meu Pai. Deixa eu te falar, irmão. Quando eu era criança, meu pai ia ver eu jogar bola. A gente ia junto pro campinho e era legal aquele momento. Ele fazia algumas coisas interessantes. E talvez você também tenha tido momentos tremendos com seu pai. E talvez você não tenha mais seu pai, mas você tem um pai que é Deus. Então volta para casa desse pai que é Deus, porque ele vai te pegar no colo. Quem já ficou alguma vez na vida no colo de um pai? Você esquece de tudo, né? Aquele momento você curte como criança e fala: puxa. Então, amado, perdoa. Liberamos perdão hoje, vencemos os traumas domingo passado. Você sabe o que Deus vai fazer com você essa semana? Suas prisões foram libertas. Essa semana será uma semana de vitória tremenda na tua vida. E nós vamos tomar a ceia do Senhor selando isso. E não aceite o diabo dizer que você não foi liberto. Você foi liberto. Levanta a sua mão.